Cara, acabei de assistir ali a entrevista do Pessoni e do Júlio. Eles falaram que a gente tem que aumentar tudo o teste integrado, ou teste isolado, mano. Ó, vai ser rapidinho. A gente vai precisar aqui de 55 mil horas pra mudar tudo e conseguir deixar tudo com baixo acoplamento e com alta coesão. Vamos nessa! E aí, Diegão, o que você responde, cara? Cara, nem a pau, né? Vamos entregar feature, né? Beleza, mais um episódio do Fala Dev aqui. Hoje eu tô aqui com o Júlio de Lima e com o Vini Pessoni e a gente vai fazer uma conversa bem legal sobre testes, desde a teoria até a prática. A galera que tem uma expertise bem forte nessa área, a gente vai conversar muita coisa disso. E vai ser muito massa o papo. O Fala Dev, como vocês já sabem, é um podcast onde a gente tenta trazer cada vez mais conhecimento técnico e agora conectando com pessoas da comunidade. Então, tanto o Júlio quanto o Vini são pessoas que estão lá dentro do Experts Club, em outros canais, YouTube, produzindo conteúdo também. Tanto o Júlio quanto o Vini são experts em testes. Eu vou deixar eles se apresentarem mesmo para eu não precisar ficar aqui falando sobre a vida deles. Então, pode começar aí, Vini. Então, ó, gente, eu sou o Vini Pessoni, né? Vinícius Pessoni. No Brasil, mais conhecido como Professor Pessoni. Então, eu tenho experiência como programador, como líder de teste, como professor universitário. Sou mestre e bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás. Sou professor premiado no Brasil. Mudei para a Inglaterra nos últimos 3 anos e uns pouquinhos assim, quase 4. E aqui eu atuo como Lead Software Engineer in Test, né, o SDETS, que a gente costuma dizer aqui, que é um software engineer, um engenheiro de software focado em testes, né, a gente tá vendo essa diferenciação, assim, maior aqui, né, então é nessa área que eu atuo. É um pouquinho, assim, de aula de tudo quanto é coisa que você pensar na vida, né, eu costumo dizer que a alma de professor, a gente sai da faculdade, para de dar aula na universidade, mas isso não sai da gente. Né? Então é por isso que eu mantenho os canais no YouTube, no Instagram, também entrar no Expert com vocês, então é uma paixão mesmo. Eu sou o Júlio, hoje eu atuo como Principal QA Engineer na Capco, que é uma consultoria do setor financeiro, mas fora da Capco eu atuo bem forte na comunidade para compartilhar conteúdo, compartilho conteúdo no Insta, no YouTube, no meu podcast do Júlio no Anchor, também no Telegram, com alguns canais e alguns grupos, frequentemente com eventos gratuitos para levar testes para a comunidade. Eu comecei como programador em PHP, então para quem está aí ouvindo agora e que começou também como programador PHP e que vendeu aí alguns sites para pagar o casamento, como eu, sintam-se identificados, representados aí agora. E aí, eu percebi na área de testes uma possibilidade grande de crescimento e realmente consegui desenrolar minha carreira dentro de testes. E o meu conhecimento em desenvolvimento e engenharia de software mudou completamente a minha visão e a minha trajetória em como testar, né? Me formei também como mestre pela Universidade Mackenzie, com ênfase em engenharia elétrica e computação, foco em IA. E no ano passado eu fui eleito pela comunidade como referência em teste de software no Brasil. Então é isso aí, galera. Quando a gente ouve falar de testes, né? Eu particularmente, sempre que eu ouço falar de testes, eu já penso um Jest da vida rodando ali, roda ali os testes unitários, testes funcionais, garante que a aplicação está funcionando, ambiente de CI. Só que testes, na verdade, vai muito além disso, né? Como que vocês definem o que são testes dentro de software? É bacana que cada pessoa tem uma forma diferente de ver teste de software, né? A forma que eu mais gosto de definir teste de software, uma atividade na qual você utiliza a inferência, utiliza a exploração e utiliza a descoberta do software para que você possa validar que ele atende a expectativas de qualidade que são definidas por um usuário, claramente, explicitamente, ou implicitamente. Por exemplo, explicitamente seria, olha, quero que quando eu digitar meu usuário e minha senha, eu consiga entrar e ver as minhas informações privadas. E o implícito é aquele que tá lá no seu escondidinho, lá no fundo do seu coração, entendeu? Que você fala, mas, jovem, também quero que seja rápido, também quero que seja fácil de entender, também quero que nunca caia, entendeu? E aí, todas essas coisas, Diegão, acaba se traduzindo, né, em uma coisa que a gente chama em teste de características de qualidade de software, que é performance, confiabilidade, desempenho, acessibilidade, usabilidade, entendeu? Então, eu diria que é uma atividade para conseguir descobrir mais sobre o software e também sobre as pessoas que desenvolveram ele, entendeu?
Acho que os DADs, né, que o Júlio falou, é uma boa lembrança para separar entre requisitos funcionais, não funcionais. Geralmente o pessoal tem essa mistureba, Cara, não, né? Tipo, não me lembra da minha que não é faculdade não, cara, funcional. por favor, cara. Mas é legal, né? E é assim, a gente tem que acabar fazendo testes para esse negócio, né? Então, tipo, independente de como a gente chama, tipo, o negócio atende que o cliente pediu, né? Porque lembra que o cliente está te pagando para que o treco funcione, né? Então, assim, primeira coisa, o pessoal às vezes pergunta, por onde a gente começa a testar software? Cara, lembra que ele tá te pagando pro treco funcionar. Então, assim, primeira coisa, tem que funcionar. Não adianta você falar que tem um monte de outras características, mas e aí? Ele faz a venda que o cliente quer, né? Ele imprime o negócio, posta fotinha no Instagram, né? Garante a gravação igual a gente tá fazendo aqui. Garantir, entre aspas, né? O pessoal que não tá vendo aqui com baita aspas, né? Como vocês vão ouvir no podcast. Que a gente sabe que garantir não é bem a palavra, né? Porque a ideia de ter qualidade é uma abordagem da equipe toda, né? Responsabilidade de todo mundo. A ideia é a gente dar esse imprint de mindset para a equipe toda, né? Como é que a gente trabalha em prol de entregar o treco que o cliente pediu com a qualidade decente, né? Não vai ser sem bugs, porque vocês sabem que é matematicamente impossível. Não vamos entrar nisso, porque ninguém vai ficar dormindo enquanto eu entro nessa explicação. Ninguém é obrigado. Mas é essa questão, assim. Pra mim é isso. Tipo, entregar o negócio funcionando pelo que a gente pagou, sabe? E como o Júlio falou, a questão dos testes, elas vão muito além da só testar funcionalidade, né? Cara, no mundo real, a tua função ela pode estar funcionando. Se o teu servidor cair ou se o teu servidor não estiver respondendo com velocidade, de nada adiantou muito bem os testes, né? Porque testes é um assunto que, assim como outros, por exemplo, arquitetura de software, alguns outros assuntos dentro da programação, que eles diferem muito, na minha opinião, da teoria para real prática no mercado. Porque a gente lê lá, um livro de 400 páginas sobre testes, vê tudo o que a gente deveria aplicar dentro da empresa, chega no mercado, chega no dia a dia, não tem nem 5%, né? Eu queria que vocês mencionassem um pouquinho o que vocês veem da diferença da teoria para a prática dentro dos testes. Logo depois disso, comentar um pouquinho também de como que vocês veem a adoção incremental de testes dentro de uma empresa, qual que seria o melhor caminho, assim. Quando a gente fala assim, em literatura, né, a gente tem alguns grandes nomes. James Barr, Michael Bolton, Lisa Crispin, Janet Gregory, Elizabeth Hendrickson e Rex Black. E esses caras, eles têm, e eu acho que é muito importante pra gente dividir aqui, eles têm visões opostas, saca? Então, alguns deles acreditam que teste de software é algo mais super processual, vamos dizer assim. Então, existem lá aquilo que muitos de vocês que nos ouvem hoje devem ter visto, o caso de teste, que é um documento, um papel onde está escrito um passo a passo que você tem que seguir e para validar que uma combinação apenas funcionou. Já tem outros que eles falam assim, não, teste de software é um processo mental, processo comportamental. Vai estudar ciências sociais para você entender o que é esse rolê, entendeu? Mas ainda assim, menos formal, como aqueles processuais pregavam antes, né? E aí, quando você chega no dia a dia, a empresa lá, no seu dia a dia, ela tá em processo, tá em níveis de maturidade distintas, entendeu? Então, uma tá começando e ela precisa ir de um lado, a outra já está há muito tempo no mercado, precisa ir para um lado mais formal. A outra tem um órgão governamental que está falando, cara, você tem que seguir todas essas regras aqui. Muitas pessoas não conhecem profundamente a literatura. Então elas trazem para a sua vida real o que elas acreditam ser teste de software. Então você vai ver empresas que estão assim, estou aqui atuando no ágil, onde a gente, né, preza mais as interações entre as pessoas, né, do que os processos em si, mas traz tudo aquela cargalhada lá de caso de teste, plano de teste, traz tudo pra cá. Tem que escrever tudo em 3 dias, hein? E você tem lá 1000 casos de teste, tem que dar manutenção tudo dentro da sprint, sacou? Por quê? Porque um dia aprendeu, né? Um dia aprendeu que teste de software é aquilo, entendeu? Então, nós vemos empresas que aplicam parte das coisas que aprenderam de testes, mas não levam em consideração o contexto. Então, geralmente, quando a gente fala em testes, fala, não vamos fazer teste não, que vai demorar. Vamos fazer teste não, que vai engargalar. Vamos fazer teste não, porque não cabe. Mas por quê? Porque a gente precisava ter olhado para a literatura e trazido o que era de melhor de cada parte e adaptado ao contexto onde se está.
E é engraçado a gente perceber como evolui também. A gente evolui na carreira, né? Quando eu comecei, eu era esse cara, eu queria botar tudo certinho, tudo igual aos livros, e falar, nossa, vai ficar lindo. Aí você faz um processo maravilhoso, entrega na mão das pessoas, a pessoa usa o processo pra apoiar o monitor. Porque ninguém tem paciência pra ler aquele negócio, nem pra seguir aquele negócio. Aí você faz a segunda versão do processo. Aí as pessoas acumulam em cima do outro pra apoiar o monitor mais alto. Aí você fala, caramba, não tá rolando esse negócio. Então é muito disso, assim, que o Júlio tá dizendo, sabe? E é uma das coisas que a gente tem que ter a sensibilidade de aplicar. Então, você traz pra tua realidade mesmo o que faz sentido, né? Então, é um conjunto de coisas que fazem sentido onde você tá, né? Um processo de software de uma fintech não é igual, né? Como eu falei pra vocês, eu tava na American Express antes da empresa atual, né? Então, é diferente. Completamente diferente. Um processo que você aplica numa financeira que é com um montão de regulação, né? E de financial authorities que tá em cima da gente lá, respirando no cangote da gente. Ei, tá fazendo um trem errado? Vou te ferrar. É diferente você tá numa empresa com 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, né? É muito disso do contexto. E nem sempre o que você experienciou em outro lugar vai funcionar no lugar que você tá atual também. Então, às vezes você fala, tá, já vi esse problema, já resolvi assim. Você vai resolver aquele treco do mesmo jeito, mas na empresa atual, com aquela equipe, não rola de jeito nenhum. E aí entra também um fator humano da coisa, né? As equipes também é um fator importantíssimo. A equipe que você tá é um fator importantíssimo. Então, tem maturidade da empresa, tem maturidade das pessoas, tem maturidade das pessoas na equipe em si. Né, eu já tive que dissolver, já participei de uma equipe que foi dissolvida, porque as pessoas eram maravilhosas, separadas, mas juntas eram péssimas. Tipo assim, você queria matar o povo. Então não rolou. Essa equipe, assim, eu fiquei nela 3 meses, né, porque não tinha o que você fizesse que dava certo aquele treco. Em testes a gente tem um negócio chamado certificação. Diferente das certificações de desenvolvimento, elas envolvem não só o que é o produto do que você produz, como sendo alguém que testa, mas também o processo, a mentalidade, etc. Né? Então, uma das questões relacionadas à mentalidade era que testadores testam e desenvolvedores desenvolvem. Então, era uma segregação completa, assim, entendeu? Por que isso? Porque era um documento de 1998, entendeu? Então, era muito antigo, assim, entendeu? A mentalidade. E aí, eu me lembro, cara, que um dia eu cheguei em uma empresa, e essa empresa, ela era uma empresa ágil, uma empresa que rodava com times ágeis, e dentro do time tinham desenvolvedores que eles eram muito, mas muito maduros, assim. E tinha muito teste, mano. Tinha muito, mas muito teste já escrito. Um contexto muito diferente do que eu vivia antes, que era completamente segregado, tinha quase que um muro entre testadores e desenvolvedores. E naquele contexto, bem separado. E naquele contexto, eu pensei, cara, como é que eu vou agir aqui? Porque durante minha vida toda eu tava pedindo qualidade, mas chegou num momento que os desenvolvedores estavam fazendo testes muito similares ao que eu faço, entendeu? Então, naquele momento, foi um momento que eu falei que eu tive meio que uma crise existencial. Eu falei, beleza, mas e agora, velho? O que é o meu papel aqui dentro desse contexto? Se os desenvolvedores conseguem testar, escrevem testes usando as ferramentas que geralmente eu utilizaria, sei lá, né, hoje em dia, Cypress está utilizando ferramentas para testar a UI como se fosse usuário. Qual que é o meu papel? Não é simplesmente achar que qualquer fórmula, que existe uma fórmula mágica que vai caber para todos os contextos. Não vai. A maioria das vezes você vai estar se deparando com o seu novo eu, que conhece todas aquelas técnicas, abordagens e estratégias de teste, tentando se adaptar para aquele contexto. Naquele momento que eu me deparei com isso, eu percebi que, cara, o meu trabalho agora eu vou desenvolver também. Também vou corrigir bug, também vou desenvolver feature e também vou fazer code review com a abrangência maior e vou influenciar o meu time para que eles entendam as práticas que eu faço. Na prática, em vez de simplesmente ficar pregando por aí o que deveria ser feito. Não, vou fazer na prática aqui do seu lado, a gente vai codar junto e aí eu vou mostrar para você o que eu faço. E você, em paralelo, me atualiza das novidades. Muito massa a tua fala, porque tu escalou o teu trabalho como tester, meio que educando as outras pessoas a como testar. Dev geralmente gosta de ouvir coisas de outros ou outras devs, né? Geralmente dev é um bicho que
Ah, não, tem uma pessoa que só faz testes que tá querendo me recomendar como que eu deveria fazer as coisas aqui dentro. Agora não, tipo, o Júlio vai lá, coda junto, cria as features, faz os testes e mostra. Olha só como é que eu fiz os testes para as features que eu desenvolvi. Então as pessoas olham já com outros olhos, né? Pô, o cara desenvolveu a feature e mostrou como testar. Então é algo muito legal. Eu vou tentar trazer um contexto aqui para vocês talvez dizerem o que vocês fariam em tal situação, talvez. Então pensando assim, pensa num contexto de uma startup que está aí beirando entre 10 a 20 pessoas trabalhando dentro de um time de desenvolvimento. E essa startup está querendo começar a trabalhar com testes. Vamos dizer que ela ainda não trabalha com testes, né? O que vocês dão de recomendação? Assim, quais os tipos de teste que tem que iniciar? Ou tem que ter uma pessoa ali dentro, como por exemplo, como um Júlio, como um Vini, já nesse estágio, para ajudar a empresa a trabalhar com testes? Qual que seria o caminho das pedras para uma empresa desse tamanho começar a trabalhar com testes ali dentro? Tanto front-end quanto back-end, eu acho que é irrelevante a questão do ambiente em si. Eu costumo olhar de baixo para cima, né? É meio a abordagem que eu acho legal de olhar. Porque geralmente quando fala, teste automatizado, a pessoa pensa no quê? Eu quero clicar nos botões tudo, meu Deus, eu vou automatizar tudo, vou clicar em tudo. E aí você pensa, putz, espera, calma, não é por aí, né? Na verdade, se você começar a automatizar tudo de cima para baixo, você começa no sorvetão, né? Que é um antipadrão, né? Então, o ideal seria a gente começar de baixo para cima. Ai, pessoal, como assim de baixo para cima? Por onde você começa no software? Você não começa a programar da parte menor para maior, você não começa das unidades, né? Então, mesma ideia. O que você vai testar na unidade? O que você vai testar de integração? O que você vai testar de componente? Qual arquitetura você vai ter nesse negócio, né? Seu software é lá um monolitão dinossáurico, gigantesco, tudo grudado. Já tem alguma arquitetura um pouco refinada, três layers, né? 3 layers. Ou já está em microserviços. Então, você vai subindo, vai chegando. Componente, tá? Beleza. Quantos componentes tem, né? Quantos microserviços tem? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Vai subindo na pirâmide. Quando a gente fala pirâmide, que é pirâmide de teste, viu, gente? Não é pirâmide financeira, não. Pirâmide do teste, que eu quero dizer. Ou automação do teste, né? Dá uma pesquisadinha lá. Esse termo já está popularizado, mas às vezes o pessoal confunde a significância de cada coisa, né? Mas a ideia é que a gente tenha a maior quantidade de testes nas partes mais baixas da pirâmide, ou seja, unidade, integração, componente. Eu colocaria assim, a forma mais simples pirâmide de teste é isolamento ou não isolamento. Quando você está escrevendo um teste no Jest e que você está usando mocks ou stubs para separar aquele pedacinho de código de todo o resto, isso é o que chamam de unidade. Ou seja, é o máximo isolado possível, mano. Você tem um pedacinho de código, seja ele o que for, cara, e você isola ele. Só que olha só, vamos por um segundo parar de pensar numa function. Vamos pensar agora num component. Você foi lá e isolou o component, beleza? Ele é gráfico. E veja, lá em cima da pirâmide tem alguns pesquisadores que falam que é a UI. O component é a UI, não é? É a interface gráfica. Se você vai lá e isola completamente o component do browser em si e você testa ele sozinho, você também está testando no nível de unidade. Então, o conceito de unidade, ao meu ver, ele não é simplesmente pensar numa function. Ele é pensar num componente isolado. E você isola os componentes de diversas formas, com diversos tipos de mocks diferentes ou stubs diferentes em qualquer nível que você tiver. Então, hoje em dia, quando a gente pega uma... Vamos pensar numa story. Você pegou numa story, e nessa story você tá dizendo para você criar, sei lá, um novo botão super mágico, que quando a pessoa clica, ela ganha saldo e já compra 7 produtos, tudo junto, entendeu? Você isolou aquilo, você tá na camada lá embaixo da unidade, entendeu? Então você pode escrever, cara, muita coisa lá dentro, velho. Muita. Por quê? Porque vai rodar rápido, vai rodar sem dependência, vai rodar de uma maneira lindamente para você isolar onde está o problema, entendeu? Então, quando o Vini fala, olha primeiro para essa base, a gente está dizendo assim para você, isole as coisas e o seu teste vai rodar super rápido, cara. Integrado assim, não, eu tenho 20 microserviços, eu vou juntar 2. Vou colar os 2. Em vez de usar um mock, eu vou colar os 2. E vou ver se eles funcionam bem, mano. Funciona bem? Sucesso. Vou colar mais um. Pum. E aí você vai colando mais um. E quando fala end-to-end, é assim. Cola todos os 10. Agora pensa. Você tem 10 microserviços. E você tem 3 front-ends.
um iOS e um Android criado com React Native, por exemplo, um front-end web criado com React, conectado num back-end for front-end, conectado com 10 microserviços. Qual que é o custo que você tem de conectar tudo isso, cara? E deixar todo o estado pronto. Porque quando a gente fala de testes, tem um conceito, um fundamento, que é assim, o teste deve ser feito com estado controlado. Cara, pra quem desenvolve com React, sabe o quanto é difícil controlar estado, velho. Pelo amor de Deus. De uma aplicação, mano. Agora pensa você fazer isso com toda essa infraestrutura que eu falei pra vocês. É muito difícil, entendeu? Por isso que o Mark Call lá atrás falou assim, mano, cuidado. Quando você for falar de end-to-end, é pouquíssimo. Por quê? Porque você vai conectar tudo e vai ser mega difícil você preparar isso, entendeu? Quase impossível. Quando eu vou falar sobre testes também, eu gosto, cara, isola tudo, faz testes unitários. Claro, teste de integração, ali tá desenvolvendo um monolito, vai testar ali o back-end, eu acho até mais simples de fazer, principalmente pra quem tá iniciando com testes, ainda não tem tanta prática com mocks, com stubs, até o teste de integração eu acho que ele dá um pouquinho mais de facilidade para quem quer iniciar nesse mundo, né? Porque meio que você roda um ambiente, fica mais lento o processo de testes, mas para quem tá começando ali, que ainda é um projeto pequeno, eu acho que não vai dar grande diferença. Mas, cara, eu sou muito dessa opinião também, assim, teste end-to-end é um caminho meio obscuro, assim, de você entrar, né? E tem gente que às vezes quer testar coisa demais dentro do teste end-to-end, cada coisinha, passa o mouse por cima, aparece o hover, clicou no botão, faz a compra, retorna, vê se aparece o toast, se aparecer o toast, vai... Cara, assim, é muita coisa e realmente o custo para levantar um ambiente desse todo para rodar o teste, porque se for para ser teste end-to-end, realmente tem que ser end-to-end, né? Não é end-to-end, end-to-end pela metade, né? Não é porque a gente sabe que o teste isolado ele vai ser muito produtivo e muito bom para nossa stack, para feedback que vai ser rápido. Cara, é o que eu quero. Eu quero que, se eu fiz alguma cagadinha aqui, eu quero saber rápido o que foi que aconteceu, né? Só que a gente também tem que pensar que quando a gente isola coisas, a gente também tem que não testar tudo integrado depois, porque senão foi uma perda de tempo, né? Mas você precisa cuidar bem dessa integração entre as camadas, porque senão fica difícil de você depois conseguir levar aquilo que está funcionando de maneira unitária lá para frente, né? Para prod, entendeu? Então, testes de contrato é uma boa forma de você fazer isso. Pensar bem nos seus testes integrados, porque tem muita gente que pensa assim, o teste integrado é só eu pegar tudo que está mocado e tirar e trocar por integrado. Não é, porque vai demorar pra caramba, cara, tudo aquilo pra rodar. Não é, é você escolher o que é principal. Exato. E aí eu te dou um exemplo pra vocês que estão em casa pra ficar mais fácil, que é assim, ó. Pensa numa interface de API REST, ok? E ela tem, dentro dela, tem 30 regras de negócio, que pode acessar com um endpoint só. Só que o endpoint, ele tem saídas pra você. Ele te dá um 200, ele te dá um 201, ele te dá um 204, te dá um 400, um 422. É isso que você tem que testar na integração. Porque o que tá dentro da bolinha lá, que é o produto sob teste, ele você testa de maneira funcional com outras diversas formas. Mas a integração, ela é muito importante também. É isso que eu queria registrar. É um conjunto, né? Não é a questão de procurar uma solução para tudo e simplesmente usar aquilo para resolver todos os problemas, né? Eu acho que é mais a questão de entender a pirâmide, como vocês falaram, o que precisa estar mais completo. Testes isolados, testes de componentes, como vocês falaram. Depois, a gente passa ali para os testes de integração, teste de serviço, teste de contrato, teste de end-to-end, e como vocês falaram, que vai subindo o nível, né? Só que eu acabo vendo que na comunidade, às vezes, as pessoas fazem a pirâmide meio que ao contrário, assim, começa tudo com teste end-to-end, por exemplo, um Cypress da vida, roda alguma coisa, já sai consumindo tudo, para depois partir para os testes que são mais difíceis, na minha opinião, de implementar quando o software já está pronto, feito sem testes. Porque quando o software já está pronto, feito sem testes, para conseguir isolar e mocar tudo, como o Júlio falou, talvez para as pessoas vai ser muito mais difícil, vai ser mais dolorido, talvez, né? E até difícil de vender a ideia. Meu, por exemplo, hoje você atua num papel de liderança, né, Diego? De tecnologia, entendeu? Pega o Diego, põe em uma corporação que tem um monolito gigante, dá para ele as metas de quarter, de quanto é a evolução do produto de software como um todo, e fala, ô Diego, cara, acabei de assistir ali a entrevista do Pessoni e do Júlio, eles falaram que a gente tem que aumentar tudo o teste integrado, ou teste isolado, mano. Vai ser rapidinho, a gente vai precisar aqui de 55 mil horas pra mudar tudo e conseguir deixar tudo com baixo acoplamento e com alta coesão, vamos nessa!
E aí, Diegão, o que você responde, cara? Cara, nem a pau, né? Vamos entregar feature, né? Hoje vocês falaram muito sobre essa questão, então, de testes mais unitários, testes mais isolados. Eu aprendi muito sobre cultura de testes quando eu comecei a trabalhar com Ruby, né? Como vocês também mexeram com Ruby, talvez vocês passaram por isso também. Lá existe uma... A comunidade, ela é muito forte, assim, o pensamento da comunidade, a opinião da comunidade na questão de escrita de testes. Lá eles falam muito sobre TDD, né? E eu queria entender com vocês, o que vocês veem, assim... dessa parte dos mocks, principalmente na parte que o Júlio falou, porque quando eu testava lá muito com Ruby, a gente tinha até um termo que a gente falava pra isso que é code smell, né? Uma parada, cara, quando tu via um teste que tava usando mock demais, tu podia sentir que aquele teste não tava testando nada no fim das contas, né? Às vezes a pessoa coloca mock em tanta coisa, o teste não tem como falhar, porque nunca vai mudar o que foi enviado, assim. Vou falar um pouco que é meu contexto nos últimos 3 anos, né? Que eu tô atuando mais em back-end nos últimos 3 anos aqui em Londres, né? Na Inglaterra. Microserviço, cara. 38 microserviços na plataforma. Você vai testar esse treco. Não tem como você sobreviver sem mock. Como é que você vai, às vezes, instanciar 38 microserviços na tua máquina? Não vai. Vai explodir. Ah, meu Mac é, sei lá, fodástico, né? Com perdão da palavra. Mas não dá, sabe? Então, entra cluster Kubernetes, a gente vai lá instanciar esses 38 coleguinhas lá num cluster, mas aí fica 15 minutos para instanciar o cluster pra cima. Aí falha um treco, mais 15 minutos para destruir o cluster, mais 15 minutos para instanciar o cluster. Então fica infinita essa questão de instanciação, né? Isso no teste de integração, com certeza, né? Desculpa te interromper, Vini. Mas eu digo, hoje a gente vê até algumas arquiteturas de software que tem a ideia de tornar o software mais testável, né? Ele ser mais fácil de testar. A gente vê, por exemplo, dentro de back-end, o pessoal aplicando inversão de dependência, essas coisas assim. Vocês acham que, até certo ponto, aplicar esses conceitos consegue diminuir a necessidade, digamos assim, de mocks ou não é recomendável? Porque eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, tá? Se vai ver qualquer conteúdo hoje falando sobre, sei lá, clean architecture, alguma coisa assim, você vai ver, geralmente a pessoa cria lá o repository para acessar o banco de dados, né, que vai fazer as consultas e tudo mais, aí a pessoa vai rodar um teste de integração, sobe um banco ali para rodar os testes juntos, ou vai rodar um teste unitário, a pessoa às vezes cria ou moca o repositório, né, e moca o resultado que aquele repositório vai dar, ou cria um repositório fictício, digamos assim, né? Que é um repositório que ou ele só armazena os dados em memória, ou nem armazena, só retorna ali qualquer coisa. É claro que tem coisa que não tem como fugir do mock, né? Vai se conectar com um serviço externo, umas coisas assim, tem muita coisa que não tem como fugir, mas eu queria entender mais a opinião de vocês em cima de como o teste está associado também com a forma que tu arquiteta o software que tu está desenvolvendo. Acho que só pra concluir, a ideia é que pra mim é pra agilizar, sabe? Eu acho que agiliza seu dia a dia, sabe? Mas não pode piorar a qualidade do teu teste, sabe? Porque senão acaba chegando naquele nível de que não tá testando realmente nada. Mas isso é experiência. No meu ponto de vista, assim, é experiência. E eu acho que em contextos de microserviços, por exemplo, você tá testando integração ou você tá testando componente, né? Um dos níveis de teste que a gente tava falando da pirâmide agora, que é o teste de componente. Você quer testar o teu único microserviço, né? Você vai mocar as dependências, então não vai ter como fugir. Descendo o nível, é experiência, cara. Depende do tipo de interação que você tá avaliando. Sabe, você quer avaliar se teu software vai funcionar melhor com o Mongo ou com algum outro tipo de banco de dados, sabe? Você não vai mocar o banco de dados, né? Então não faz sentido. Se você mocar o banco de dados, não vai te dar a interação que você quer. Eu vejo assim que a escolha da arquitetura para favorecer testes, ela é algo que ela influi muito no quão fácil é de dar manutenção no código depois, sacou? Porque... é como a gente estava falando antes. A gente pega um monolito e esse monolito ele tá lá, né, tudo conectado com pouca manutenibilidade. Por quê? Porque um dia foi construído sem pensar em testes. Tá? Então, respondendo a essa sua última pergunta agora, eu diria que escolher uma arquitetura com fundamentos em testes faz com que você programe melhor e que isso te dê menos manutenção futura. Agora, voltando ao ponto de o quanto é que a gente precisa
criar com relação a mocks, especificamente, existe realmente um balanceamento que precisa... Para quem tá me ouvindo agora, eu tô mexendo as duas mãos, uma para cima e outra para baixo, tá? Só para tentar descrever melhor. Existe um balanceamento aqui que deve existir, só que esse balanceamento, ele é medido pela necessidade que você tem que ter de também criar testes de integração, entendeu? Então, digamos que eu tenho um determinado pedaço de código, e esse pedaço de código, ele tem uma integração entre dois outros pedacinhos de parte de código. Só que são outras duas classes ou outros dois arquivos que estão separados, outros dois contextos diferentes, entendeu? Eu sei que para eu testar de maneira unitária, eu vou ter que colocar mock para isolar o meu pedaço de código dessas outras duas. Só que dependendo do que é que eu estou construindo, por exemplo, se eu estou construindo algo para web, que eu sei que eu dependo não só dessas duas bibliotecas que fazem parte, que são coisas que os meus amigos do meu time estão desenvolvendo, eu também tenho algumas outras coisas, como por exemplo, a data e a hora. Que ela é algo que não é parte do meu desenvolvimento novo, é algo que já está dentro do browser, tá entendendo? Eu sei que eu também tenho que isolar aquilo. O que eu tenho que fazer perante a esse contexto? Eu tenho que isolar tudo. No teste de unidade eu vou ter que isolar tudo. Por mais que pareça que, cara, eu tô tão isolado que parece que eu nem tô testando nada, eu tenho que isolar tudo. Esse é o ponto. Por quê? Porque eu tenho que olhar para o funcionamento do código que eu produzi. Então, não se sintam ameaçados de ver que tem muito mock, ok? Agora, tem uma outra régua que te ajuda a medir isso, que é a régua da técnica. Porque como eu disse antes, você não simplesmente escreve código para teste. Você também tem que pensar em técnicas de teste. E aí, quando pensa em técnicas de teste, eu estou falando assim, você vai olhar para o produto que você quer construir e você vai pensar quais são as técnicas de teste que eu tenho que usar aqui para saber quais são os testes que eu tenho que fazer. E isso vai te alertar quanto, talvez você está mocando algo ali, e esse algo que você está mocando, você está esquecendo de colocar um dado de entrada que seria importante para validar o seu teste. Então, minha dica para vocês que nos ouvem hoje é assim, não aprendam apenas a biblioteca de testes. Aprendam também quais são técnicas de design de teste. No Google você procura Test Design Techniques. E isso vai te mostrar pelo menos 1, 2, 3, que vão revelar para você quais são os dados que você tem que usar para o seu teste. E não importa se você estiver usando 5, 10, 15, 20 mocks para testar um pedacinho de código de 3 linhas, você vai saber quais dados colocar nesses mocks e quais dados colocar na entrada, entendeu? A gente concorda muito nesse ponto, né? Das bases do teste ser importante pra caramba. Porque muita gente acha que é só tecnologia, né? E aí falha muito nisso. Aí fica essas coisas meio perdidas, assim. O Júlio até fez aquela brincadeira comigo, né? De falar, tipo, tu vai falar com o teu time aí que vocês têm que começar a desenvolver teste e tal, vai demorar 55 mil horas e vamos ver se alguém quer realmente aplicar, né? Algum líder quer aplicar. Que dicas vocês dariam, cara, pra alguém que tá ouvindo esse podcast, que tá mais num cargo de liderança, que precisa adicionar testes na cultura da empresa? Como que aborda isso com o time? Como que traz isso de uma maneira que consiga exemplificar o real caso de uso e também que consiga inserir isso na cultura, porque a gente sabe que isso é um grande problema, né? A gente vê, hoje eu tenho muito contato com as pessoas que estão programando dentro das empresas e a maior, reclamação quando vem no ponto testes é, cara, não adianta eu desenvolver testes, porque se eu desenvolver, o meu gestor vai falar que eu perdi tempo, que eu deveria estar fazendo features novas, né? É uma briga eterna esse negócio, né? Porque é não visível às vezes. Então, o que eu costumo dar de dica é meça o tempo que você está desperdiçando corrigindo aquele bendito daquele bug que apareceu pela 15ª vez, 11 horas da noite, pro seu cliente ligando, porque aquele treco tá lá. Então, assim, começa a medir, né? Se você não tá anotando esses trecos, não tá mantendo um rastreamento desses bugs, você vai achar, não, é desnecessário. Teste desnecessário, vamos focar a pessoa para fazer feature, porque feature dá dinheiro. Aí você não lembra daquele treco lá que rebentou bem no dia do aniversário da tua filha, você estava lá atendendo o cliente quando tua filha tá lá cantando parabéns, sabe? Ver quantas pessoas teve envolvida, porque é uma conta que ninguém faz, quanto você paga por hora para cada um dos seus desenvolvedores, teve que juntar 5 deles para virar lá o sábado, domingo, segunda-feira. Mede, sabe? Se você não tá medindo, não tá rastreando, não tá sabendo o quanto você tá gastando pra corrigir aquele treco, pergunta ao teu cliente quando ele vai embora, né? Seu cliente trocou pelo seu concorrente por causa de quê?
né? Alguns não vai te responder, mas alguns vai te falar que o sistema é uma porcaria, que eu odeio aquele negócio, não aguento mais ver aquela porcaria daquela tela que eu te pedi pra corrigir 5 vezes e o bug tá lá. Ou você me fez perder, sei lá, R$1 milhão por causa de 1 centavo que você converteu errado, como eu já vi aqui fora acontecendo. Né? A gente já teve perdas milionárias, né, na empresa anterior. Por quê? Por causa de conversão de número, né? Então, assim, mede. Porque a partir do momento que você mede, você consegue falar, olha, né, tá bom, não vamos fazer teste não, mas se isso aqui for pra produção, isso pode causar tal e tal e tal e tal erro, né? Causar tal e tal perda. Então, você consegue medir. Falou em dinheiro, meu amigo, todo gestor te ouve. Eu acho isso legal, né? Porque é exatamente isso. Porque provavelmente essas pessoas de gestão, que são as pessoas que não querem implementar testes, também são as pessoas que têm aquele perfil muito controlador, que sabe onde que o time tá gastando cada hora do dia, né? Então também tem o controle de saber quanto tempo tá sendo gastado em bug fix dentro do time, né? E a gente vê time, às vezes, que gasta 80% do tempo corrigindo bug e realmente 20% implementando feature por uma cultura mal feita de testes desde um princípio, digamos assim, né? Sejamos francos. O Brasil não prepara seus desenvolvedores para saberem testar, beleza? Então, isso é fato. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A maioria das pessoas que hoje são gestores são pessoas que aprenderam a gestão depois de terem desenvolvido muito. Então, são geralmente desenvolvedores que migraram para gestão, né? Não são gestores que depois migraram para desenvolvimento ou o que a gente costumava ter no passado, gestores que não sabem nada de desenvolvimento, só estão lá com o cargo, né? Hoje em dia, o fato são desenvolvedores que se tornaram gestores. Dado que no Brasil nós não preparamos pessoas desenvolvedoras para saberem testar, e que os gestores formados hoje de tecnologia são antigos desenvolvedores, hoje em dia o que a gente tem na maioria das empresas é uma cultura de desenvolvimento que trata testes de uma maneira minimalista, no sentido de eu sei pouco sobre o quanto testes são valiosos para mim, entendeu? Então a gente precisa de estabelecer isso para a gente poder ir para o passo 2, e o passo 2 é consciência sobre o que é testes. E aí eu venho para o que é testes e eu falo assim, pessoal, testar não é simplesmente você ir lá e executar um login e validar que você entrou na página privada. Não é você fazer uma transferência e validar que tem menos dinheiro na sua conta e mais dinheiro na conta do amiguinho, entendeu? É você olhar para isso sobre os diversos, pelo menos 8 perspectivas distintas. Se ele funciona, se ele tem desempenho, se ele é confiável, se ele é seguro, se ele é compatível com as versões que deveria, se ele é interoperável. A gente tem algumas características que a gente tem que olhar. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, o que é que isso traz de benefício para dentro do meu time? E quem é de tecnologia, gestão de tecnologia, não tá olhando desculpa, não tá olhando, generalizar isso é muito forte, mas na maioria das vezes tá olhando para a saúde da arquitetura, porque a gente quer deixar tudo legalzinho para que quando negócios vier pedir para nós para mudar algo, que seja fácil de mudar. Se a gente está pensando, se nós como gestores estamos pensando em saúde da arquitetura, saúde da infraestrutura, saúde da engenharia de software e da arquitetura, testes é algo que guia você para esse caminho. Você meio que constrói um contrato sem ficar dando chibatata nas pessoas e falando, vai, escreve teste, escreve teste, escreve teste. Não, quando você fala assim, ó, menos acoplamento, mais coesão. Quando falou isso, você nem precisa falar, e coloca testes, a pessoa já vai falar, caraca, agora dá pra testar. Uma coisa que eu nunca pensei, agora dá pra fazer, dá pra testar, caraca, que da hora. E ó, escreve testes, daí que eu entro no ponto do Vinícius. E ó, se você escrever isso, todo mundo vai ter mais tempo para ficar com a família, todo mundo vai ter mais tempo para codar coisas legais e não ficar codando essa merda de bug, porque codar bug é horrível, fazer refactory é chato. Mas não, agora que você tá construindo a arquitetura de uma maneira saudável, dá para você construir essas coisas, entendeu? Então, você quer alcançar o seu sonho do quarter, de fazer com que a sua arquitetura saia de 15% saudável, segundo as suas métricas, para que ela vá para 25% mais saudável, você constrói com testes. Isso vai fazer com que você melhore. Vai melhorar todos os seus números. Vai melhorar a questão de o quanto o cliente está satisfeito com a plataforma.
Vai melhorar cobertura, vai melhorar quantidade reduzida de retrabalho, vai reduzir o refactoring, vai aumentar a velocidade, o lead time, e assim sucessivamente, entendeu? Então, lembre-se, tá, gente? O Brasil não prepara desenvolvedores para testar. Então, não simplesmente ouça esse episódio, esse trecho aqui do episódio e fala, beleza, galera de desenvolvimento, agora todo mundo tem que testar. Meu, eles não vão saber, cara. Você só tá plantando sonhos. O passo a passo é, pessoal, quanto de testes vocês sabem de unidade, de regressão visual, de performance, de segurança? Quanto vocês sabem desses testes? Cara, sei pouco. Beleza, então vamos criar uma trilha de conhecimento em testes que vai ajudar eu, gestor, a alcançar a minha meta do quarto. Sacou? Então, respondendo a 2 perguntas atrás, né, que você perguntou sobre se traz alguém, se não, eu acho que cabe muito no que o Júlio falou agora, ó. Muito do conteúdo é porque falta mesmo, né? Às vezes o pessoal não é ignorância no sentido de a pessoa é burra, não é? Porque às vezes falta mesmo, né? Eu lembro que quando eu dava aula, nenhuma das faculdades que eu dava aula e nenhum dos cursos que eu dava aula tinha teste. Eu tava mudando a grade pra incluir teste. E assim, não foi muitos anos atrás, gente. Foi, 4 anos atrás. Então, assim... Não, eu fiz bacharel em sistema de informação e também em nenhum momento a gente falou sobre testes em qualquer grade, nada, assim, a gente não criou um teste, nem foi incentivado a criar. Mas é por isso também que o Júlio e o Vini estão aí para ajudar a gente nesses conteúdos de testes aí no Brasil, e por isso é muito importante ficar de olho no que essas pessoas aí estão fazendo, porque é um conteúdo baseado não só na teoria, como a gente falou lá do começo, não só na leitura de livro e vamos aplicar o que a gente leu aqui, sem contexto, sem nada. Cara, vamos pegar o que a gente aprendeu na prática e vamos mostrar para as pessoas o que dá para ser aplicado em cada contexto, né? Isso é muito massa. Eu quero entender um pouquinho com vocês até onde isso ainda se encaixa, que são os famosos testes manuais, né? Um setor inteiro, por exemplo, de uma empresa que terminou uma feature, passa por esse setor, testa tudo e aí envia para produção. O quanto um complementa o outro, ou não, hoje a gente consegue automatizar tudo. Eu tenho um vídeo que chama Teste Vai Morrer por causa disso. Porque todo dia alguém pergunta, teste vai morrer, pessoa, meu Deus, vou entrar nessa área, essa área tá morrendo. Eu tento falar um pouco sobre isso, né, que só manual, gente, já morreu, sabe, só esqueceram de te avisar, sabe. E essa onda tá chegando no Brasil também, porque nosso pessoal tá se atualizando, isso é ótimo. Com essa questão de trabalhar remoto agora, então, tá mais maravilhoso ainda. Então, a questão só manual, morreu. Gente, supera. Ai, pessoal, mas não tem como automatizar tudo. Você falou matematicamente impossível, por causa dos trem chato lá que você não quer explicar. Sim, mas a gente não vai automatizar tudo, né? Mas a quantidade de trabalhos, dá uma pesquisada nas vagas lá. Vê a quantidade que vai pedir para você automatizar e a quantidade que vai falar que você não precisa saber automatizar. Vai ter umas 2, 3 e olha lá. Então, assim, quando tiver ainda vai pagar menos. Então, para que cargas d'água você não vai aprender a automatar? Tem meio de programar. Então, essa questão é que a gente tem que ser um profissional mais completo. Não tem muito o que ser feito, sabe? É o que temos e porque também não escala, né? Teste manual não escala. É factível você ter 20 desenvolvedores e 2 testers, igual o Júlio estava falando de bottleneck, né? De gargalo agora ali atrás. Não é factível, gente. A má notícia é, tipo, morreu, só esqueceram de avisar, né? Ou quem tá lutando ainda contra isso, acorda, porque logo você fica defasado ou sem emprego, se é seu foco, né? Ou se não é o pessoal de arrumar emprego, mas é necessário para conseguir ter várias versões e ambientes de CI/CD em frequência, né? Executando teus testes. Eu prefiro matar completamente, na verdade, o termo testes manuais, entendeu? Eu gosto muito da visão de uma das minhas referências, que é o James Bach. Ele fala assim, imagina um círculo, chama esse círculo de testes. Então tem um monte de coisa lá dentro. Tem estratégia, técnica, mentalidade, tem a sua posição como sendo alguém que está contribuindo para a qualidade do software. E lá dentro, num círculo, 8 vezes menor, existe uma coisa chamada coisas que eu poderia testar com o uso de ferramentas. 8 vezes menor. Tem lá um círculo pequenininho. Esse círculo é círculo das coisas que podem ser automatizadas. Ou seja, podem ser testadas com o uso de ferramentas. Esse círculozinho, ele poderia até ser chamado de testes manuais. Por quê? Porque é tão pequenininho ali, e as coisas que poderiam ser feitas de automatizar, e aí a gente vai e transforma aquilo em automatizado. Entendeu o que eu quero dizer? Por que isso? Porque quando a gente fala testes manuais,
automaticamente já vem na mente das pessoas que estão ao meu redor que todo teste pode ser automatizável. E não pode. Então, nesse caso, o que aconteceu? Automaticamente essas dúvidas, essas incertezas das pessoas quanto ao que vai acontecer com sua carreira, vai morrer, cara. Por quê? Porque ainda assim você vai precisar do conhecimento tão grande em testes que vai preservar na sua pessoa ou na pessoa do engenheiro de software o fato de que vai sempre ter que ter uma análise minuciosa quanto a hipóteses que vão ser criadas sobre o software, quanto à inferência, quanto à exploração, que são coisas que vão precisar ter, quanto ao planejamento, quanto ao que é a decisão de testar assim ou testar assado. Isso tudo não tem máquina que resolva por hora, entendeu? Machine Learning tá por aí, mas por enquanto ainda não tem máquina, né? E aí, se a gente for falar de mercado hoje, Diego, eu fiz uma pesquisa em 150 vagas em abril do ano passado. O ano passado, para quem tá ouvindo esse podcast aqui há dezenas de anos à frente, no ano de 2020, em abril, eu fiz uma pesquisa de 150 vagas. Nessas 150 vagas, eu olhei assim, quero olhar sobre 3 perspectivas, Júnior, Pleno e Sênior. Vagas que pedem, de alguma forma, o uso de ferramentas para suporte a testes, tá bom? Aí eu descobri o seguinte, Júniors, 60% das vagas pedem de alguma forma a automação de testes. Pleno, 84% das vagas pedem automação de testes. Sênior, 88% das vagas pedem automação de testes. O que isso mostra? Tipo, sabe todo esse seu círculo e que você reduz lá em 8 vezes e você encontra uma bolinha? A cada 10 vagas você vai encontrar apenas uma que não pede que você conheça ferramentas de suporte. Só que daí, ô Diegão, eu não sei se você já viu, mas quando a gente vai para DevOps, tem lá uma tabelinha chamada... tabela... É tipo aquela tabela de química, sabe? Que tem todos os componentes. Tabela periódica das ferramentas de DevOps. Em testes é a mesma coisa. Você tem que aprender tudo? Não. Você tem que olhar para o seu redor, e essa é para testadores ou para desenvolvedores que gostam de testes. Olha para o seu redor. Qual é a stack que você tem? Ah, a minha stack é em JavaScript. E a gente tem algumas coisas em Scala. Você não vai olhar para tudo quanto é ferramenta, cara. Você vai explorar o que você tem de ferramenta de testes ali dentro. E aí você aprende aquilo. Ah, Júlio, eu não gosto de programar. Aprende apenas a linguagem que tem no seu time. O JavaScript e o Scala. Porque isso já vai te ajudar. Você vai poder trocar com eles, eles vão te ensinar e você vai ensinar eles, entendeu? Quando fala em testes, né, feitos com suporte à ferramenta ou não, lembre-se disso, 88% das vagas para sênior e 60% das vagas para júnior. Cara, você tem que aprender a usar essas ferramentas. Quais? Aquelas das quais estão mais próximas de você. E isso é mais do que o suficiente, entendeu? Fenomenal, galera. A gente chegou num ponto da discussão que eu acho que tá muito massa, assim, eu acho que a gente já conseguiu abordar muita coisa, desde como implementar a cultura de testes, o que testar primeiro, quais técnicas de teste utilizar, o que são testes, né? Porque não é só utilizar ferramentas e sair escrevendo um monte de arquivo .spec, .test ou qualquer coisa assim. Cara, assim, eu quero agradecer demais a participação de vocês, eu acho que foi muito massa todo o resultado que a gente conseguiu chegar aqui. Eu acho que a gente conseguiu realmente... A galera que tá ouvindo vai poder deixar um feedback aí depois. Se tiver ouvindo no YouTube ou qualquer outro lugar, bota um comentário aí sobre qualquer ponto da discussão que às vezes não tenha ficado tão claro. Mas, cara, assim, a gente sabe que testes, como a gente já falou aqui, é uma dor ainda mais pro cenário do Brasil, por vários problemas culturais de desenvolvimento. Mas aos poucos a gente consegue ir caminhando para conseguir criar cada vez softwares mais testados e softwares mais testáveis também, que foi algo que a gente bateu muito na tecla, né? Que não é só escrever testes, né? Se o seu software não estiver escrito de uma maneira que é saudável ou gostoso escrever testes, vai ser uma dor praticamente impossível para o teu time se acostumar a fazer isso e querer implementar testes, né? Só que a partir do momento que você vai estudar um pouquinho mais de arquitetura, vai estudar um pouquinho mais sobre desacoplamento e tudo mais, você vai percebendo que as coisas te levam a escrever testes, né? Elas te levam para um lugar onde escrever teste é só abrir um arquivo, chamar a função e passar os parâmetros e testar. Assim, o software ele já está tão bem escrito que escrever os testes automatizados com ferramentas já
fazer assim, basicamente, e funciona. Então, galera, quero agradecer demais pela participação de vocês e quero deixar um espaço aqui também para uma mensagem final, também vocês falarem um pouquinho do trabalho que vocês vêm fazendo por volta de educação e também, caso vocês percebam que tem alguma outra dúvida recorrente que vocês recebem em relação a testes que vocês querem responder ou deixar como final aí, eu acho que super válido essa mensagem final. Eu quero, sim, compartilhar algo que é muito recorrente, assim, principalmente entre os meus brothers que são devs ou as minas que eu conheço que estão aí trabalhando como devas também, né? Que é assim, testabilidade é algo que é o quão é fácil você testar, né? A gente costuma falar que, pela literatura, é uma subcaracterística de qualidade de software, entendeu? E essa subcaracterística de qualidade de software, ela envolve muita coisa. Então, não é só a questão da coesão e do acoplamento que vai libertar vocês. Tem outras coisas também. Por exemplo, quando eu vou desenvolver para a web, se eu não tiver identificadores únicos para ajudar a interagir com os elementos, eu não consigo testar sob a perspectiva do uso do browser. Se na minha API REST eu não tiver um contrato e uma clareza na forma com que foi exposto o contrato, eu não vou conseguir testar também. Então, não olhem só para uma parte. Olhe, se você procurar por testabilidade, você vai encontrar várias coisas. Inclusive, tem um artigo que ele fala de quais são os principais problemas de testabilidade que pode te ajudar. Mas a maioria de vocês que nos ouvem hoje tá assim: Júlio, aqui na minha empresa não tem testabilidade. Aqui na minha empresa a gente tem baixa testabilidade. Na empresa a gente não tem tempo para dar manutenção nisso. Como que eu testo, cara? Eu quero amanhã, ouvir hoje o podcast, amanhã começar qualquer tipo de iniciativa de testes. Qual que eu começo? Olha lá para, né, como o Vinícius tinha falado antes, lá embaixo na pirâmide lá, o mais isolado possível. Ah não, a gente não tem aqui, cara. Não dá para testar de maneira isolada. Ah, então olha para a integração, né, para tentar conectar uma classe com a outra. Ah, cara, também aqui tá super conectado, tá super acoplado, a gente não consegue fazer isso também, porque tem 7 bancos de dados aqui que eu não tenho ação contra eles. A pirâmide de testes fala para você não testar nada lá para você testar pouco lá na camada de interface gráfica, não é? Mas escreve um teste lá, porque no seu caso, a pirâmide de Mike Cohn, ela não cabe. Lembre-se, é contexto. Você não vai pegar a literatura, o livro, e tacar na sua cabeça e ficar batendo na mesa quando você estiver discutindo com as pessoas. Não é assim que funciona, entendeu? Então, se você está privado ou você está privada de aplicar um teste na camada de unidade ou na camada de integração, te falta a UI, você não procrastina e fala, vou testar depois, então quando um dia a gente tiver mudado isso. Não dá para mudar esse contexto. Na verdade, o que eu já vi e que funcionou sempre para mim foi assim: se eu tenho um problema, eu vou lá e esse problema é um problema real. Então, no nosso caso, a gente tem um problema real. A gente não tem tudo que a gente precisa para testar nas camadas mais baixas. Beleza, esse é um problema real. Eu vou falar um plano aqui para vocês, galera. Eu vou mostrar para vocês, com testes de interface gráfica que são pesados, o quanto a gente pode ganhar com isso. E aí eu vou lá e escrevo 10 testes. Eu converso com o PO, converso com o time e elenco 10 que são os 10 que mais atormentam a gente. Esses 10, mano, eu vou escrever na camada de interface gráfica. Eu vou rodar toda vez que a pipeline rodar. Vai ser custoso, vai demorar, mas eu vou só escrever 10. Aquilo vai dar para as pessoas um senso de o quanto é importante. E talvez, com esse senso de o quanto é importante, a gente consiga ganhar uma fatiazinha de uma quantidade de horas que eu posso usar durante o quarter para investir em refactoring de umas áreas ou de alguns serviços. E aí eu vou lá e coloco testes naquilo e eu vejo que aquilo trouxe mais qualidade. Eu ganho mais uma fatiazinha da qualidade. Então, você não ganha qualidade porque você fala, eu testo, qualidade é bom. Cara, ninguém tá nem aí pra isso. As pessoas querem saber de resultados, entendeu? Então, mostra a qualidade com ações reais. E dessa forma você vai conseguir ter muito ganho, entendeu? Então, e só para concluir também a minha parte, eu diria assim, hoje vocês conseguem me encontrar em qualquer rede social, menos no Pinterest. Eu não tenho ainda nenhum tipo de conteúdo para postar lá, entendeu? Mas no restante, procura por Júlio de Lima Testes no Google e você vai encontrar as minhas redes sociais, beleza? Os principais para vocês que estão querendo começar na área de testes, eu diria Instagram, porque todos os dias eu respondo caixinha dos meus seguidores lá, então vocês podem ir lá me perguntar e eu vou responder com o maior prazer. YouTube, porque já tem lá, né, quase milhares de horas lá para que vocês possam aprender mais sobre testes gratuitamente.
E o meu canal no Telegram também seria um bom, porque lá no Telegram eu compartilho conteúdo gratuito e um pouco mais exclusivo, tipo, os PDFs que eu uso nas minhas aulas do YouTube, eu vou lá e coloco pra galera que me segue lá no canal do Telegram, para que vocês possam guardar, salvar e consultar quando quiser. Então, para quem tá começando, esses são os principais canais. E aí eu vou ter o maior prazer em receber vocês lá, colaborar com o seu crescimento dentro dessa área, tá bom? Muito obrigado aí. Muito massa essa tua mensagem final, cara. Obrigado demais pela participação, foi muito massa. Acho que a tua mensagem final, assim, ela matou a pau muito, muito, assim, foi muito massa mesmo. Quem tá ouvindo, eu tenho certeza que vai aproveitar demais. E vocês já sabem, né, o Júlio de Lima, como ele falou, ele já tá em todas as redes sociais, menos no Pinterest, então isso vale também. Ele tá no Tinder, OnlyFans, Snapchat. Caraca, não, verdade. O Tinder, eu esqueci, o Tinder eu não tô não, tá bom? Tô brincando, tô brincando. Mas, Vini, deixa aí tua mensagem final aí também, cara. Ô, louco, vou dar um swipe lá no Júlio. Glorinha, peraí. Tô brincando. Gente, obrigado, né? É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo Diego, pelo convite. O Júlio já é velho, já de casa. Então, assim, a gente se topa sempre em alguma coisa. Estamos sempre fazendo alguma coisa junto também. Acho que não dá pra acrescentar muito mais que o que ele falou de mensagem final. Ficou muito bom. Nem vou dar outra que vai que fica pior e fica feio. Vou só agradecer mesmo. Vocês me encontram no Instagram também, vocês sabem que é minha rede principal. Tem o YouTube também, com 300 milhões de vídeos também por lá. Telegram também. É fácil de me achar também, gente. Não tem muitos Vinícius Pessoni no mundo, não é fácil de me achar, tá? O canal é Pessoanizando, mas Vinícius Pessoni você acha no Google também, é bem fácil. E é um prazer estar com vocês sempre. É um prazer responder dúvidas também. Se conecta por lá, pode perguntar qualquer coisa que eu sempre respondo, vocês sabem disso. E é um prazerzão mesmo. Se quiser falar de teste, processo, ou o que vocês quiserem falar, vocês sabem que pode chamar. Tamo aí. Obrigado demais pela participação. Obrigadão, gente. Um abraço.